Um levantamento apontou que os dados de cerca de 223 milhões de pessoas, 223 milhões de brasileiros, quer dizer, mais do que a população do Brasil. O Brasil tem 212 milhões de pessoas. 223 milhões de brasileiros foram expostos. Aí você vai perguntar, mas Wilson, você está dizendo que a população do Brasil tem 212 e está aqui 223? Como é que é isso? Porque até os dados das pessoas que já morreram foram trazidos à tona. Esses dados foram expostos porque, além das informações de 40 milhões de empresas e 104 milhões de veículos. Mas o que é que podemos fazer para nos protegermos? Sem os dados estarem expostos, a bandidagem pinta o 7, vocês imaginem com os dados dados de bandeja para esses vigaristas. Nós vamos voltar a falar ao vivo agora, aliás, vamos começar agora a falar ao vivo com a nossa querida Maria Maciel, aniversariante dessa semana, não é? Que está conosco aqui para trazer informações importantes, porque nós queremos saber o seguinte, o que fazer, Maria Maciel, já que você está com um delegado aí, para tentar amenizar essa confusão que foi feita, essa devassa que foi feita na vida e na privacidade das pessoas, no Brasil inteiro. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Pois é, a situação é bastante preocupante, principalmente porque são dados como nome, CPF, RG, vínculos, né? Se você vai saber o nome do seu marido, do seu filho, questão também de bens, patrimônio. Então, são dados importantes que, como você falou, os vigaristas podem utilizar em diversas situações, em diversos golpes. E é sobre isso que eu converso com o delegado Caio Rodrigues, aqui da DEIC, para falar para a gente um pouquinho desses cuidados. Delegado, boa tarde. Como é que a gente pode cuidar, então, desses dados, evitando assim entrar em golpes? Boa tarde a todos. A gente sempre costuma orientar as pessoas sobre duas óticas, né? A primeira delas é sobre o sigilo dos dados, né? Você tem que tomar muito cuidado com os dados que você está fornecendo, se não está fornecendo dados demais e para quem esses dados estão sendo encaminhados. Então é sempre bom tomar cuidado com formulários de internet, verificar se os sites nos quais você está enviando informações são sites certificados. Esses cuidados são muito importantes. Por quê? Posteriormente, de posse desses dados, os criminosos muito provavelmente vão tentar utilizar essas informações para aplicar os golpes dos mais diversos tipos, das mais diversas modalidades. Então, são essas duas preocupações. Com os dados, evitar passar informações demais e também tomar o cuidado para que não seja abordado na internet ou por outros meios e seja vítima de um golpe, de um crime. Esse foi um grande vazamento, atingindo aí milhões de pessoas, mas esses vazamentos costumam acontecer, né? Esses criminosos têm acesso a esses dados aí, que é recorrente isso. Sim, infelizmente, né? A gente tem verificado vazamentos das mais diversas ordens, né? Alguns maiores, outros menores, e também não é uma exclusividade do Brasil. Temos casos de vazamentos também muito grandes em diversos países, inclusive nos Estados Unidos. Então, além de a população tomar o cuidado de não facilitar esse acesso dos dados aos criminosos, também tem que tomar cuidado porque muitas vezes o vazamento não é decorrente de culpa do cidadão. Então, estar sempre alerta, sempre atento para não ser vítima de um golpe é muito importante. Então, verificar sempre eventuais propagandas que chegam com preço muito abaixo do mercado, abordagem, mesmo com informações que em tese são informações privilegiadas, sempre tomar cuidado, sempre desconfiar. Retornar a ligação quando for possível. Uma coisa que eles usam muito e hoje é por conta até da facilidade, né? Muitas empresas, as pessoas querem se comunicar direto com atendimento pelo Instagram, por outros meios. Isso também deve ser feito com cautela. Sim, exatamente, né? A gente verifica hoje muitos perfis falsos, né? Então, a orientação que a gente sempre dá é para que o interessado, o consumidor, o cidadão procurar o contato da empresa, do estabelecimento comercial que ele quer se comunicar e evitar, né, manter um diálogo se não tiver a certeza, sobretudo porque muitas vezes perfis falsos fazem a abordagem, mas se a população tiver o cuidado e ela mesma procurar o contato das instituições com as quais ela quer falar, então a gente tem aí um risco reduzido. Verificar também, sempre que possível, se for fazer uma pesquisa pelos buscadores como o Google, né, é possível nessas situações que criminosos repliquem sites, façam sites falsos e
patrocinem anúncios. Então, os sites falsos podem aparecer mesmo no Google. Esse cuidado é importante. Então, sempre que possível, digitar o endereço no buscador, né, no campo de endereços. Dessa forma, você evita cair em golpes, clicar em links falsos. Agora, delegado, muitas pessoas já estão se aproveitando da informação do vazamento desses dados, esse grande vazamento ocorrido aí no dia 20 de janeiro, e algumas pessoas já estão recebendo pelo WhatsApp mensagens de empresas se oferecendo para saber, olha, quer saber se o seu nome está entre os dados vazados? Clique aqui, entre nesse link, cadastre os seus dados, o que também é um perigo, né? Pode ser aí mais uma tentativa de golpe também. Sim, é importante tomar esse cuidado, né? Porque até uma situação envolvendo o vazamento de dados pode ser utilizada como uma estratégia para coletar mais dados ainda das pessoas. Então, a orientação é sempre no sentido de evitar clicar em links que não se conhece a origem, né? Evitar passar informações, sempre que possível utilizar aplicativos e sites certificados. Agora, só para a gente finalizar, o fato de ter esse vazamento de dados não quer dizer necessariamente que os nossos dados vão ser utilizados em alguma situação. Como você falou, tem essas tentativas de golpe. Então, no meu caso, tem esse dado, eu preciso saber se estou nessa relação, se estou nessa lista ou não. Não precisa se preocupar. Nesse caso, a orientação que a gente dá é para que as pessoas tomem cuidado nas abordagens. Elas podem ser abordadas na internet ou em outros locais e criminosos, utilizando essas informações, podem tentar aplicar golpes. A gente orienta que, infelizmente, é um vazamento muito grande, mas que a população deve tentar manter a calma, a cautela e, eventualmente, se for abordada com alguma informação, mesmo que privilegiada, tomar o cuidado, certificar-se de que o perfil que está mantendo o contato é um perfil verdadeiro, para, assim, evitar ser vítima de um golpe. Obrigada, delegado, pelos esclarecimentos. Então, informação importante essa, Wilson, com relação a esses dados. O que a gente pode fazer agora é ficar atento e evitar aí clicar nesses links, evitar de todas as formas cair aí nesses golpes. Volto com você. Muito obrigado, Maria. Maria, queria aproveitar que você está aí com o Dr. Caio Rodrigues para a gente fazer uma pergunta que acho que essa é a dúvida de todos nós, inclusive. Quando nós perdemos os nossos dados, nossos documentos e tudo mais, o que é requisitado, que se pede, que se exige que se faça? Que você faça um boletim de ocorrência para que você se proteja de que se alguém pegar aqueles seus dados, aqueles seus documentos, cartões e outras coisas mais, você esteja amparado para dizer, bom, eu fui roubado e meu boletim de ocorrência está aqui. Então, o que aconteceu para lá, o senhor vai ter que se responder porque não tem nada a ver comigo, eu já estou isento. Porém, os dados foram roubados, foram vazados, abertos para o Brasil inteiro. Então, vamos supor que uma pessoa que tem acesso ao meu CPF, meu contato, meus endereços, meu imposto de renda, essa pessoa se aproveita e passe por mim, aprontando por aí. E, de repente, venha essa rebordosa para mim. O que eu devo fazer? Porque eu não fiz boletim de ocorrência, porque, na verdade, foi um vazamento que não tem nada a ver comigo. Como eu devo proceder? Queria saber isso com o delegado. Bom, delegado Wilson Júnior tem uma pergunta lá do estúdio, inclusive que deve ser uma dúvida de todo mundo. Quando a gente pede um documento, alguma coisa, a gente normalmente faz um boletim de ocorrência, até para se resguardar de alguma situação futura que venha a ocorrer. Nesse caso, tendo os dados vazados, se alguém utilizar um CPF, alguma coisa para fazer uma compra, ou vir a trazer algum prejuízo, o que pode ser feito? Nesse caso, se a pessoa foi vítima de algum tipo de prejuízo, deve sim, da mesma forma, registrar um boletim de ocorrência. A gente não orienta que o simples vazamento desses dados, no caso, como foram dados de uma grande quantidade de pessoas, nesse caso não é necessário que todas as pessoas venham procurar para registrar uma ocorrência. Logicamente é importante que os órgãos reguladores realizem as pesquisas, né, as investigações para saber qual foi a origem do vazamento e responsabilizar o banco de dados que foi responsável, que gerou essa falha e prejudicou a população. Mas, havendo um golpe em específico, alguém foi vítima de algum tipo de crime, registra a ocorrência, iremos apurar e, se possível, também identificar se foi decorrente desse vazamento que foi utilizada a informação para aplicar o golpe. Agora é muito difícil, né, chegar a essa comprovação. Sim, essa comprovação é sempre muito difícil, porque os vazamentos, né, a coleta de dados das pessoas tem acontecido por diversos meios. Esse foi apenas um caso simbólico pela grande quantidade de dados e vítimas, né? Mas, de fato, é recorrente, infelizmente, o vazamento de dados. Por isso a gente sempre orienta que o cuidado, a cautela da população é o principal remédio para evitar esse tipo de crime.
Ok, muito obrigada então, delegado, pelas informações. Então está respondida aí a sua pergunta, Wilson, a respeito então dos procedimentos que devem ser feitos no caso aí de prejuízos por conta do vazamento de dados. Volto com você.